Vamos lá, vamos falar sobre o temor do Senhor. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, Provérbios 9, 10, eu vou ler alguns versículos com vocês hoje, e nós vamos compartilhar eles, explanar um pouco e conversar. Provérbios 9, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor Vinícius, cadê ele? Sobe aqui um pouquinho, sobe aqui. É o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Só para você ouvir aqui como é que tá? Aí você vai conseguir acertar mais ainda. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós sabemos, queridos, que princípio é mais do que primeiro. É a parte especial, a parte importante, princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero conversar com você sobre essas coisas relacionadas ao temor do Senhor, mas antes eu quero dizer para você, você sabia que você pode vir para a igreja, estar frequentando os cultos e não temer ao Senhor? Você pode vir em todos os cultos, ser assíduo na igreja e não temer o Senhor. Você pode também, irmãos, ser cristão nascido de novo, ter reconhecido Jesus como seu Senhor, aceitado no seu coração e na sua vida, e ainda assim você não temer o Senhor. Você sabia disso? É possível você viver uma vida cristã do seu jeito, mas não temer o Senhor. Agora, eu vou ler alguns versículos sobre o temor do Senhor ainda, e eu quero mostrar o que o temor do Senhor pode causar, o temer ao Senhor pode causar na sua vida. Temer ao Senhor pode trazer muitos benefícios para você. Ele é o princípio da sabedoria e pode trazer muitos benefícios. Em Provérbios 22, 4, Provérbios 22, 4, aleluia. Na Bíblia NVT diz: a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Hoje eu nem escolhi falar sobre prosperidade. Eu escolhi falar sobre o temor do Senhor. E peguei alguns versículos sobre o temor do Senhor para falar. E agora veja, a Bíblia está repleta de palavras tentando fazer as pessoas prosperar. Quer dizer, ela diz: se você tiver humildade e temer ao Senhor, você vai ter riquezas, honra e vida longa. Você vai ter riquezas, honra e vida longa, se você temer o Senhor e for humilde. O próximo versículo que eu vou ler, no Salmos 34, 8 e 9, Salmos 34, 8 e 9, aleluia. Provem e veja que o Senhor é bom. Alguém disse: não é bem assim não, o Senhor não é bom não, viu? O Senhor não é bom não, mas a nossa Bíblia diz o tempo todo que Deus é bom. Como que Ele pode não ser bom? Eu vou ficar com a Bíblia, não importa o que as pessoas estão pensando sobre Ele. Deus é bom. Diga: Deus é bom. Provem e veja que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Próximo. Temam o Senhor vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Quem vai ter isso? Os que o temem. Os que o temem. Ok? Não basta
vir para a igreja. Viram? Não basta ser cristão. Não basta. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. Então não basta vir à igreja. Você precisa temer o Senhor. Você precisa temer o Senhor. Temam o Senhor vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Agora em Provérbios 10, 27, Provérbios 10, 27, diz assim: o temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. Agora ouça, irmãos, deixa eu falar sobre isso aqui. Eu sei que muitas pessoas pensam que o final da vida de cada pessoa está marcado. Por exemplo, as pessoas dizem, não, morreu, Deus quis, não morreu, Deus quis também. Né? As pessoas dizem isso. Agora, eu não posso olhar para um versículo como esse que diz que se você temer ao Senhor, seus dias são prolongados, e dizer que Deus determinou o dia que alguém vai morrer. Não tem como. Como você olha para um versículo como esse, que diz que se você temer ao Senhor, os seus dias serão prolongados, e dizer também que Deus já escolheu o dia que você vai morrer? Ele não pode se contradizer. Também diz a Bíblia em Efésios capítulo 6, que se você não honrar pai e mãe, os seus dias serão encurtados. Quer dizer que os dias podem ser prolongados, como podem ser encurtados. Isso significa que o seu dia de morrer não está marcado. E diz ainda que está mais na sua mão do que na mão de Deus. Ouça. Atente para o que eu estou falando. Está mais na sua mão do que na mão de Deus. Certa vez, a minha irmã Solange, alguns anos atrás, eu não sei quantos, talvez mais de 15, porque minha mãe era viva e já faz mais de 15 anos que minha mãe morreu. Então a Solange estava quase morrendo. Estava de cama e ela ia morrer. E eu estava no quarto da minha casa e eu comecei a orar por ela. E eu comecei a chorar e a clamar a Deus por ela. E eu estava ali chorando e dizendo para Deus... Eu tinha lido na minha Bíblia, em Isaías 43, 25, 26, entremos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então, baseado nesse texto, eu estava ali orando e falando com Deus, Senhor, a minha irmã não tem idade para morrer, ela não pode morrer, ela é nova, ela tem filhos, ela tem 2 filhos, e ela não pode morrer, eles não podem ficar aqui e tal, e eu estava apresentando as minhas causas, razões para Deus. Eu disse ainda para Deus, eu não aceito, eu não permito que ela morra. Então, eu não libero ela daqui. Agora você pode olhar para mim e dizer assim, o que você está falando para Deus? Não, eu não estava falando para Deus. Eu estava falando com Deus sobre a situação. E eu sabia que Deus entendia. E agora eu ouvi o Senhor dizer para mim, após as minhas palavras, Ele disse, para mim tudo bem. Agora você precisa convencer a sua irmã que ela não tem que morrer. Você precisa dizer isso para ela, porque o problema não está aqui, o problema está lá. Eu me levantei lá do meu quarto, nós morávamos parede com parede, eu fui até o quarto dela, e eu parei na porta dela, ela estava de cama, morrendo mesmo, morrendo. E eu apontei para ela e eu disse, Solange, Deus me mandou dizer que Ele não quer que você morra. Ela disse, tá bom. Aquele tá bom, sabe, tipo, tá bom, tudo bem. Eu disse, não, você não entendeu. Aí eu apontei, falei com uma voz mais rígida, mais firme, apontei para ela e disse, Deus me mandou vir aqui dizer para você que Ele não quer que você morra, portanto você não vai morrer. Você não vai morrer, você não tem que morrer.
E sabe o que aconteceu? Não sei quantos minutos depois, a Solange está bem ali, ó. Eu não sei quantos minutos depois ela disse para minha mãe: mãe, eu quero comer. Ela não estava querendo mais comer, ela não estava querendo mais viver, mas daquele momento em diante, a vida soprou novamente nela. Agora, algumas coisas a gente precisa entender que não é Deus que está determinando que aconteça assim, que seja assado. E muitas dessas coisas, na verdade, está em nossas mãos. Ok? Mas vamos voltar aqui para o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu já vou discursar sobre o que realmente é o temer ao Senhor. O que é o temor do Senhor? Porque eu sei que muitas pessoas nem sabem como é isso, o que é isso. Não sabe. Mas tudo bem. É por isso que você veio para a igreja. É por isso que você vem aqui. Para alguém ensinar. E nós estamos aqui para te ensinar. Mas eu não posso ainda falar sobre o que é, antes de deixar você bem interessado em saber. Então eu vou ler mais alguns versículos, porque são vários benefícios sobre temer ao Senhor. Isaías 11:3. Isaías 11:3. Aleluia. Aleluia. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. Bom, aqui já dá para mim começar. Deleitar-se-á, falando sobre você, se deleitar, ter prazer no temor do Senhor. E quando? Na verdade estava falando, é uma profecia falando sobre Jesus, mas serve para você agora, nesse momento, para a minha mensagem. Quando você deleita-se no temor do Senhor, você não julgará segundo a sua própria vista. Não julgará segundo a sua própria vista, seus próprios olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. O que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor, irmão e irmã, é quando você vive de tal forma, você não pensa algo, você não fala algo, você não faz nada sem antes pensar no que Deus pode estar pensando sobre aquilo. Temer ao Senhor é você viver de tal forma sabendo que Ele está presente e vendo, sabendo o que você está fazendo. Temer ao Senhor é quando você às vezes quer dar desculpa para você mesmo e você, por temer ao Senhor, você escolhe não violar a sua própria consciência. Temer ao Senhor é quando você está numa causa com alguém e você julga baseado na justiça e não baseado em preferências. Deixa eu te dizer alguma coisa aqui que você vai entender melhor. Sabe, queridos, os pais, quem são os pais aqui? Pai, homem, mulher, mãe, pai. Os pais, eles vão entender bem isso aqui e os filhos também vão. Quando você é pai, os seus filhos, eles acabam entrando em alguma causa com alguma outra criança. E nessa situação, normalmente se sabe quem está certo e quem está errado, se puder buscar a causa. Quando você teme ao Senhor, você não fica do lado do seu filho porque é o seu filho. Você fica do lado do certo porque é o certo. Eu aprendi isso muito jovem, na minha vida. Os meus filhos não estão certos porque são os meus filhos. Os meus parentes não estão certos porque são os meus parentes. Os meus amigos não estão certos porque são os meus amigos.
O certo está certo porque o certo é o certo e o certo vem de Deus. Quando você teme ao Senhor, você joga do lado certo, doa a quem doer. Quando você teme ao Senhor, você não entra numa discussão sabendo que você está errado. Você admite o erro de antemão. Ei, eu quero ir um pouco fundo nesse negócio de temer ao Senhor, porque às vezes nós não sabemos, estamos dia após dia violando nossa consciência. Em nome do quê? Em nome dos nossos deleites e prazeres? Em nome do quê? Em nome de preferências? Em nome do quê? Nós precisamos, irmãos, temer ao Senhor a ponto de não ter preferência. Eu estou do lado certo, porque é certo, está do lado certo. Eu estou do lado correto. Eu jogo no lado correto. Eu não tenho time. Sabe? Eu não tenho time. Agora não estou falando de futebol, ok? Eu estou dizendo que você pega, quando você, sabe, aqui ó, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. Você não julga assim, você julga baseado na justiça, na lei e naquilo que é correto. É isso que eu estou querendo dizer quando eu digo não há lado. Eu não tenho lado. Primeiro eu vou analisar a situação, analisar a causa, para que eu possa saber de que lado ficar, baseado no critério de isso aqui é o correto, isso é o certo. Sabe, irmãos, muitas vezes, deixa eu dizer isso para você, muitas vezes nós corrompemos a nossa vida, porque nós tomamos partido de pessoas erradas, tomamos partidos porque convém, por conveniência, sabe? Nós tomamos partidos em situações, em causas, por conveniências, e nós não podemos tomar partido por conveniência, nós temos que tomar partido baseado na justiça, na verdade. E é assim que se teme ao Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sei se vocês estão aqui, vocês estão me olhando assim, tipo, eu não sei se vocês estão entendendo. Mas eu quero dizer algo para você, eu tenho pautado a minha vida baseado na justiça de Deus, por causa de uma coisa, o temor do Senhor. Porque eu sei que eu posso enganar você, mas eu jamais vou enganar a Deus e a minha consciência. Eu posso enganar você, a Deus não. Vocês estão entendendo? Se eu conseguir hoje trazer essa mensagem, e você se desarmar completamente aqui, apenas me ouvir e receber e entender, muita coisa na sua vida vai mudar a partir de hoje. Porque aqui eu não vim para apontar algo. Aqui eu vim para libertar, liberar, trazer uma mensagem que vai causar um impacto na sua vida, porque existem muitas promessas para quem teme ao Senhor. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vi Eclesiastes 8 agora, o 10, o 11 e o 12 eu vou ler. Eclesiastes 8, o 10, o 11 e o 12. Vi perversos serem sepultados com honra. Frequentava o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Próximo. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. 12. Mas, ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Aqueles que temem a Deus, no final, vão sair ganhando. Vocês entendem isso? Eu sei que algumas coisas nessa vida, algumas situações são injustas, não é verdade? Sim ou não?
Como o escritor Salomão, que escreveu Eclesiastes, está dizendo. Ele falou que ele viu injustiças, pessoas serem honradas quando elas não deveriam. Mas ele termina ali dizendo que para quem teme ao Senhor, no final, sempre sairá ganhando. Sempre sairá ganhando. Ouça, irmãos, na Bíblia há um exemplo muito, para mim, não sei se a palavra seria radical, mas tão espetacular, de pessoas que temiam ao Senhor. Sabe, através dos anos, eu estou na igreja há muito tempo, e eu vi por muitas e muitas e muitas vezes, histórias após histórias, de pessoas que vieram para a igreja em momentos difíceis, sabe, da vida deles. Eles vieram e porque eles estavam em situações difíceis, e aí a situação se resolvia, e eles iam embora, seguiam o seu rumo. E eu vi isso vez após vez, e nunca parei de ver. Eu ficava pensando, o que é isso? Sabe, isso é um exemplo muito clássico de pessoas que elas não temem ao Senhor. E por muitos anos eu fiquei desejando ver pessoas que amassem o Senhor, independente das circunstâncias, boas, ruins, adversas ou não. Eu escolhi como adolescente voltar para a igreja. Eu voltei como adolescente e sabe, e aquela decisão era faça frio, faça sol, era chuva canivete, caia flores rosas do céu, para mim não importava. Eu decidi andar com Deus, e isso, independente do que se Ele vai fazer algo para mim ou não, eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele sempre faz, eu sei que Ele sempre tem coisas boas para nós, mas eu escolhi servir a Deus e amar a Deus, respeitar, honrar, independente. Sabe, e eu vi aquela história que sempre me inspirou, essa história me impactou. No livro de Daniel, capítulo 3, sempre me inspirei. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua. Vamos ler o capítulo, vamos ler. Capítulo 3, vamos começar no versículo 1. Eu leio rápido. Aleluia. Vamos comigo nessa? Vamos, gente? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Vamos rapidinho, gente. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, para que viesse a dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente.
alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram conduzidos à presença do rei. Ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Meu Deus do céu. Vocês viram isso? Eu sei que você conhece a história, mas deixa eu falar um pouco sobre ela. Esses caras, eles eram de carne e osso como nós. Sangue corria nas veias deles igual a nós. E eles tinham sentimentos e emoções como nós. E aqui, esse decreto, e sabe, eles estão diante do rei e não tem escapatória. O rei fez um decreto e ele disse: é verdade que vocês não estão se prostrando, vou dar outra chance para vocês. Assim que tocar, vocês vão ter que se prostrar. E eles disseram: fica sabendo, rei, que se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. E saiba, rei, que se ele não quiser, mesmo assim, nós não vamos nos prostrar à sua estátua. O mais alto nível de temer a Deus é quando você chega num ponto da sua vida onde você diz assim: se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, eu não abro mão dele não. Estou com Ele do mesmo jeito. Amém, amém. Se Ele vai me tirar, não vai. Se Ele vai me enriquecer, não vai. Se Ele vai me fazer ter um carro novo, não vai. Uma casa nova, não vai. Se Ele vai me fazer chegar lá, não vai. Se Ele vai... Não importa para mim. Não importa. Se Deus quiser me colocar lá, Ele me coloca. Se Ele não quiser, eu ainda estou com Ele. Eu vou estar com Ele até o fim. Não importa se essa situação na minha vida vai mudar ou não vai mudar. Sabe, nós precisamos... Eu sei que Deus muda. Eu sei que Deus muda história, muda situação. Deus põe as pessoas em lugares altos. Eu sei que Deus faz tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão e irmã. Eu decidi ficar com Deus... independentemente do que Ele vai fazer por mim ou não, sabe? Eu decidi estar com Ele, andar com Ele. Se Ele vai me colocar, não vai. Se Ele... Não importa para mim, sabe de uma coisa? O meu temor ao Senhor está já acima disso daí, já passou desse negócio. Então assim, para mim nem importa. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam nesse jeito. Se Ele vai, não vai. Sabe, eu não... Irmão, eu queria tanto que fosse assim com os cristãos. Vim para a igreja porque vou lá buscar uma bênção. Vou lá na igreja buscar uma bênção. Quão bom seria se você viesse para a igreja porque você ama a Deus. Sabe? Quão bom seria que você colocasse na sua cabeça de uma vez por toda que temer a Deus é ter isso na sua cabeça. Não é sobre o que Deus vai fazer para mim, Ele já fez tudo. Não é mais sobre isso, queridos. Oh, gente, se você entendesse aquele sacrifício de Jesus na cruz, você não ficava com um negocinho de se eu vou lá, Deus me abençoar, Deus não me abençoar. Que abençoar, não abençoar, Deus já te decidiu abençoar faz muito tempo. Sabe? Entra problema, vai para a igreja. Problema resolvido fora da igreja. Que amor é esse? Que amor é esse?
Deus precisa ser amado por você, honrado por você, respeitado por você. Ele precisa ser temido por você. E foi essa a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Fica sabendo, rei, fica sabendo disso de uma vez por todas. Já quero deixar claro. E sabe, deixa eu te dizer, quando, meu Deus do céu, andar com Deus, independente da sua escolha, se você escolher ficar com Deus, Ele vai atrás de você. E sabe o que aconteceu? Se vocês acham, ouçam, hoje nós lendo a Bíblia, nós vemos o final da história. Mas vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abidnego esperavam que Jesus ia andar com eles dentro do fogo? Porque foi isso que aconteceu nessa história. Eles foram lançados, ouçam, só para ganhar tempo eu conto a história. Eles foram lançados, amarrados nessa fornalha. E os caras que lançaram eles foram queimados e mortos por causa da temperatura alta. Morreram ao chegar perto. Então eles foram lançados lá, amarrados. Agora, o rei olhou, Nabucodonosor olhou para lá para dentro. E ele viu, nós lançamos 3 homens lá, amarrados. E agora eu estou vendo que tem 4 homens andando lá dentro do fogo. 4 homens. 4 homens andando dentro do fogo. Quer dizer, eles estavam, meu Deus do céu, o fogo não pode segurar. No mesmo livro, os leões não puderam pegar Daniel. A boca dos leões foi amarrada por Deus. Sabe quando nós, ouça irmãos, é aquilo que eu li agora há pouco em Eclesiastes. Pode parecer que as pessoas estão ganhando. Vai lá bobinho para a igreja lá enquanto eu estou aqui curtindo minha vida. Vai lá bobinha lá, vai lá pro seu Deus lá, os crentinhos lá, vai lá. Enquanto eu estou curtindo, você não está vendo que eu estou curtindo a vida? Eu estou me divertindo aqui. Vai lá para a sua igreja lá. Aí você fica lá todo condenado. É mesmo, né? Podia estar curtindo minha vida, eu sou tão jovem. Podia estar curtindo minha vida. No final, meu irmão e minha irmã, você precisa saber que no final quem ganha é quem teme ao Senhor. No final da vida. Como foi bom para mim ter descoberto isso muito jovem. Eu perdi tão pouco tempo da minha vida. Tão pouco. Porque quando eu voltei para a igreja com 16 anos, eu me apaixonei por Deus. Sabe, Tiago, eu não sei o que aconteceu, mas eu me apaixonei, cara, por Deus. E eu não era assim, eu não cresci desse jeito. Porque o Emerson queria, quando a gente era mais jovem, mais criança ainda, a gente tocava aí na igreja, ele tocava guitarra e eu tocava uma bateria eletrônica, e ele falava, agora a gente tem que ir para a igreja para ensaiar. Eu falei, ensaiar? Eu estou aqui brincando, ensaiar na igreja. Tentava fugir do meu irmão. E ele queria ficar lá dentro da igreja trancado, nós dois ensaiando. Para mim era horrível aquilo. Ensaiar? Eu estou brincando, jogando bola. Ensaiar? Ficava com raiva dele. Então eu desviei da igreja como adolescente ainda. Desviei, mas com 16 anos eu me apaixonei por Deus. Eu não quis sair nunca mais. Isso precisa acontecer com você. O pastor está sugerindo que eu não sou assim. Não, talvez eu esteja atingindo só alguém que não é assim, que vai ser a partir de hoje. Porque nós precisamos encontrar crentes como Sadraque, Mesaque e Abidnego, gente. Nós precisamos encontrar crentes assim. Sabe, eu não vou para a igreja por causa do fulano, do ciclano, do meu marido, da minha mulher, do meu filho, do meu pai. Sabe, não é sobre eles. É sobre o meu amor por Deus. É sobre quem Ele é para mim. E isso vai além. Quando você teme ao Senhor, você não passa a perna nas pessoas por causa do Senhor. Quando você teme ao Senhor, você não tenta levar vantagem no casamento por causa do Senhor. Porque toda vez que há conflito no casamento, irmãos, toda vez que há, você sabe quando está errado. E muitas vezes no casamento, quem está errado é os dois, cada um com a sua medida.
Mas se cada um dos dois temesse ao Senhor, acabava com isso. Acabava. Por quê? Porque eu temo ao Senhor, eu assumo a minha parte. E quando eu assumo a minha parte, o meu lado acabou. Se o lado de lá também reconhece a Deus como Senhor, teme a Ele, acaba o lado de lá também, portanto, acabam os problemas no casamento. Por quê? Porque os problemas, eu li para você a semana passada e posso ler de novo, em Tiago, os problemas no casamento, os problemas não somente no casamento, mas nos relacionamentos, eles estão ligados mais aos meus egoísmos, meus egos. É sobre satisfazer os meus egos. É sobre... Por que existe essas brigas? Por causa dos meus egos. Se acabar os meus egos, acaba os problemas. Então os meus egos estão ali. Vamos ler em Tiago capítulo 4, versículo 1, vamos? Tiago 4, 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? E no meio pode ser no casamento ou pode ser em qualquer situação. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês, sabe, desse egoísmo, de não querer ceder a sua parte, de não querer deixar a sua própria vontade, sabe, é o egoísmo mesmo, o egoísmo. Quando você teme ao Senhor, o seu egoísmo vai para o espaço. Por quê? Porque não é sobre a sua vontade, desejo, sua paixão, não é sobre os seus paparicos, o seu mimo, porque tem muitas pessoas que são muito mimadas, gente. Mimadas. Quando teme ao Senhor, os mimos caem por terra. Por quê? Porque eu sei que eu sou mimado, e então eu sei que se eu ficar querendo ser mimado, eu estou contrariando a Deus. E eu temo a Deus. E quando eu temo a Deus, os meus mimos vão para o espaço. De onde procedem as guerras, as brigas, as contendas, desavenças que há no meio de vós? Não é dos prazeres que militam em vocês? As vontades que estão em vocês? Agora, nós poderíamos até acusar, mas me mimaram lá na minha casa, meus pais me mimaram, mas agora é responsabilidade tua, você já cresceu. Agora a responsabilidade é tua, você cresceu. Volta lá o versículo, volta. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem. Agora, olha essa parte aqui, ó. Lutam e fazem guerra para tomar deles. Sabe? Aqui a gente poderia só pensar em objetos, né? Coisas. Tomar dos outros coisas. Mas não é só nisso. Às vezes é tomar a vez. Às vezes é querer ter razão quando não tem, então está querendo tomar do outro. A razão é dele ou dela, não é sua. Então deixa a razão que não te pertence. Porque no fundo, nós sabemos quando estamos errados. Porque no fundo, nós sabemos quando estamos errados. E mesmo assim, olha, eu digo que é contrário a temer ao Senhor quando eu sei que estou errado e estou brigando por aquilo. Eu estou afrontando a Deus. Porque eu sei que isso está errado, mas eu bato o pé até que a minha vontade seja estabelecida, seja feita, a minha vontade seja feita. Sabe o que é isso? É o oposto de temer a Deus. É violar a sua própria consciência. É saber, violar a consciência é quando você sabe que está errado, mas você está batendo o pé, Deus está vendo, e isso passa longe de temer ao Senhor. Agora, quando você teme ao Senhor no final, sempre você vai sair ganhando. Quando você teme a Deus, no final, você sempre vai sair ganhando. Sempre. Não tem como perder com Deus, irmãos. Não tem como perder com Deus. E a história mostra para nós, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que disseram: Ei, se Deus quiser, Ele livra, se Ele não quiser livrar, nós vamos ficar com Ele desse jeito, assim mesmo. Então, quer jogar a gente no fogo, joga. Se quiser matar, faça o que você quiser.
Não vamos abrir mão, não. E sabe, eu começo... Sabe o que eu vejo nessa situação de Jesus ter descido para andar com eles ali? É que Jesus se sentiu tão honrado, que ele pensou, não, é melhor eu ir lá, deixa eu ir pessoalmente. Não vai ter que ser uma bênção para eles, não. Eu tenho que estar lá pessoalmente. Eu imagino que Jesus foi lá, o quarto homem, ele foi lá para homenagear aquela atitude. E eu posso pensar que quando você dá uma guinada na sua vida, uma mudança na sua vida, e passa a deixar seus prazeres, suas vontades, seus desejos, tudo aquilo que você estava acostumado, e só por causa de Deus, só por causa dele, você começa a dizer para você mesmo, a partir de hoje, isso vai mudar na minha vida, sabe? Eu digo para você, que Deus vai começar a se manifestar para a sua vida, pessoalmente. Ele vai começar a se manifestar para você, pessoalmente. Ele vai tratar diretamente, não vai ser um anjo, não. Não vai ser um anjo, não. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Moisés foi criado por Faraó, pela filha de Faraó. E sabe quem era Faraó? O homem mais rico e mais poderoso da terra naquele tempo. E Moisés foi criado por ele. Então Moisés conhecia a riqueza, os prazeres, os deleites. Moisés conhecia tudo aquilo. E depois que Moisés foi para o deserto, ele conheceu o Senhor. O Senhor apareceu para ele, falou com ele. Moisés teve experiências extraordinárias com Deus. Então Moisés conheceu as melhores coisas que existiam no mundo, e agora Moisés estava conhecendo as melhores coisas que possam existir com Deus. E num dado momento, Deus estava bravo com o povo, e Deus disse para Moisés, olha Moisés, seguinte, eu vou mandar um anjo com vocês vão entrar na terra que eu prometi, o anjo vai na frente, ele vai liberar o caminho, vocês vão chegar lá, vão conseguir tudo o que eu prometi, e o anjo vai com vocês, mas eu quero dizer, Moisés, que eu não vou com vocês não, o meu anjo vai. E Moisés, ele disse para Deus, sabe, se fosse o povo diria, ótimo Senhor, valeu pelo anjo aí, ó, manda aí o anjo. Moisés disse para Deus, eu quero que o Senhor fique sabendo, que se o Senhor não for conosco, nem me faça sair desse lugar. Sabe o que é isso, cara? Deus está dizendo, eu vou dar as bênçãos para você, eu vou dar os anjos para você, eu vou dar tudo que você precisar na sua vida. A terra que eu prometi, tudo que você precisar eu vou dar. Ninguém vai resistir você porque os anjos vão estar na frente. Vou te dar tudo, Moisés. E Moisés disse assim, eu não vou sair daqui não, se o Senhor não for. É dizer para Deus assim, Pai, sem o Senhor não dá. Não me faça sair desse lugar, se a sua presença não for comigo. É esse tipo de coisa. Eu não sei se eu estou conseguindo hoje passar a mensagem que eu tenho no meu coração, mas se eu puder resumir, eu queria que você pegasse uma coisa. Deus precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Independente das coisas, eu prego sobre prosperidade porque eu creio. Eu prego sobre várias outras coisas, eu creio. Mas nada está para mim acima de Deus. Nada nessa vida, nesse mundo. E parece que algumas pessoas se contentam com as bênçãos. É isso que faz alguém vir para a igreja, receber uma bênção e ir embora, virar as costas para Deus. A vida já mudou, já está tudo bem, já está tudo legal. Aí as pessoas seguem o caminho delas. E eu estou falando isso porque eu estou pastoreando há 10 anos, na igreja há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. Então eu vi através dos anos atitudes como essa, que isso cheira podre para mim. Imagina para Deus. Eu sei que qualquer pessoa que se aproximar de Deus, Deus ama as pessoas, Ele vai querer fazer alguma coisa por elas. Eu sei que Ele vai ajudar, vai abençoar quantas vezes forem necessárias.
vai fazer coisas para as pessoas quantas vezes forem necessárias. Mas sabe, irmãos, não existe nada mais precioso para Deus do que as bênçãos estar de um lado e você até desfruta delas, mas você continua com os olhos nele, porque ele é a pessoa mais importante. E nada daquelas coisas, daquelas bênçãos atrai mais a sua atenção do que a presença dele. Pode tudo estar dando certo para mim, sabe? Tudo funcionando, igreja crescendo, igreja cheia, minha família andando em bons carros, mas nada é mais precioso do que andar com Deus. Nada é mais precioso do que, sabe, ter um relacionamento de pai e filho, filho e pai. Isso quer dizer, quando você consegue temer a Ele, você consegue respeitá-lo, você consegue, sabe, pensar que todos os dias Ele anda com você. Então não pense o que você está pensando, não fale o que você está falando, não trate as pessoas dessa forma, não engane as pessoas, não minta para as pessoas, porque Deus está vendo. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame a Deus, porque a vida vai passar, tudo vai acabar, e o que vai sobrar? Tem que sobrar o seu amor por Deus, que foi acima de qualquer coisa. O seu amor por Deus, que foi acima de qualquer coisa. Eu oro a Deus para que o seu entendimento se abra. Eu oro, essa é a minha oração aqui agora, que o seu entendimento se abra, para que você possa temer a Deus com o seu coração, reconhecer a Deus, amar a Deus, sabe? Amar como Sadraque, Mesaque e Abidnego, amar como fez Moisés. É a minha oração, que cada uma pessoa que estiver me ouvindo hoje, aqui ou na internet, possa ser tocado profundamente por essas poucas palavras que coloquei aqui. E que a sua vida a partir de hoje seja uma nova vida com Deus, para Deus, vivendo para Ele. E Deus, Ele vai se agradar em você. Deus vai se agradar em você. Feche seus olhos, feche. E faça uma oração, fale com Deus. Pai, eu tentei falar essas palavras, Pai, da maneira que eu consegui. Eu tentei transmitir o que estava no meu coração. E sempre foi o meu desejo, o Senhor sabe, para que exista mais pessoas que amem o Senhor por quem o Senhor é. Sempre, Pai, porque é isso que eu percebo no meu coração. O Senhor procura pessoas, adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Hoje aqui, Pai, que estas palavras não caiam, nenhuma delas, mas que cada um que ouviu aqui possa receber no coração de bom grado e mudar, Pai, mudar as atitudes por causa do temor do Senhor.